Perfeito. Vamos aí, damos a boa noite aí a toda a comunidade, plataforma TDB, alunos do curso Workflow e para quem está aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos à nossa série de entrevistas TDB. Não podemos esquecer que essa série de entrevistas é patrocinada pela empresa Traumadental Brasil, que foi criada em 2020 com o objetivo de conectar profissionais, produzir conteúdo sobre a traumatologia dentária, baseada nas melhores evidências científicas e práticas clínicas. E hoje, né, o Traumadental Brasil também oferece cursos e minicursos online, presenciais e a plataforma por assinatura. Para saber mais sobre os nossos produtos, veja na bio do nosso Instagram. Mas vamos lá. Daremos sequência na série de entrevistas com representantes dos principais projetos de extensão em traumatologia dentária do Brasil. E hoje, né, temos a honra de receber a professora Michele Lenzi. Professora Michele Lenzi é mestre e doutora em odontopediatria, professora adjunta e coordenadora do projeto de extensão Traumatologia Dentária da Faculdade de Odontologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, seja muito bem-vinda, professora Michele, e muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. Peraí, fiquei sem som, voltei. Muito bem. Eu que agradeço, professor Rogério. É uma alegria enorme estar compartilhando aqui hoje essas próximos minutos, né? Quase mais ou menos Sim, uma hora que a gente vai conversar. A perfeito. gente conversou um pouquinho mais cedo e eu disse para você e repito aqui da alegria que a gente ficou com o seu convite. Os nossos alunos, toda a equipe. Eu estou aqui representando uma equipe grande, né? Uma história longa aí, que eu vou contar um pouquinho do projeto, mas eu Sim, sou só uma pontinha, né? E estou representando uma trajetória de muitos anos que o projeto atua. E uma equipe empenhada, e alguns estão aqui presentes, e então a gente recebeu com muita alegria, muito entusiasmo o seu convite, agradeço demais. Também falei com você mais cedo e repito aqui, assim, que ideia brilhante que você teve. Você mencionou agora há pouco de conectar pessoas, como isso é importante, né? De conectar pessoas que a gente faz, estamos no meu barco, né? E compartilhar desafios, o que deu certo, o que não deu, novas perspectivas. É tão importante a gente trocar, partilhar, investir um pouquinho de tempo nisso, assim. Então, tanto esse momento como os grupos de estudos, que você tem vários, né? Então, tão importante. O trauma, ele é um desafio até mesmo para a gente, muitas vezes, que todos os estamos aí há dias, um né, tempo, Michele? Cada todos caso os é um dias, né? caso. E é um super desafio para quem também está começando, ou então para quem não tem tanta experiência nesses atendimentos. Então, assim, é fantástico, fantástico o trabalho que você me fazendo à frente do perfil e, consequentemente, com os desdobramentos, com os grupos de estudos. E então, para a gente é uma honra, um privilégio enorme estar aqui. Obrigado, Muito obrigada. obrigado, obrigado de coração. E o que eu quero te dizer é que, assim, a gente até comentou, a função do projeto, né? A gente estava comentando aqui sobre a importância dos projetos, né? Então, a produção científica do Brasil, ela está vinculada a isso, né? As produções dos artigos. Então, assim, os protocolos, eles são construídos em cima dessa evidência científica, que é produzido nos projetos, né? Então, os projetos têm um papel muito importante e a gente tem que valorizar isso, né? Tem que mostrar a cara, tem que divulgar a importância desses projetos para o Brasil, né? Para o acadêmico, para o profissional, enfim. Eu sou, né, de um projeto, como eu te falei, daqui da Universidade de Brasília. Eu entrei no projeto um ano depois que ele tinha iniciado. Então, o projeto Trauma Dental que acontece na faculdade, no hospital universitário. E lá foi onde eu comecei a minha vida acadêmica, né? E devo muito ao projeto. Acho que a gente o tempo todo está aprendendo, né? Essa possibilidade de inter-relação que nós temos, você tem lá no projeto, que os alunos têm de falar com outros professores, de ver outras especialidades, vendo como o trauma ele é, né, interdisciplinar, transdisciplinar. Total. E a gente para isso acontecer, é difícil não ser um projeto.
No consultório você não vai ter, geralmente, essa possibilidade, né? De tantos olhares, tantas percepções e troca. Então, eu acredito que o projeto é fundamental. E outra, né? Nós não temos uma especialidade na universidade, assim como temos a odontopediatria, para falar sobre traumatismo. E esse é um papel que os projetos estão oferecendo de alguma maneira, né? Vem aqui para o projeto que você vai conhecer um pouco melhor sobre essa condição tão importante, tão presente na vida, né, do dentista, das Sem pessoas dúvida. dentistas. Então, eu vejo o projeto com uma importância muito grande, precisa ser valorizado, precisa ser respeitado, né, e ampliado, né, porque a gente sabe que ele vai absorver Para, Meli. muito importante, né? Muito bem. Quem quiser se manifestar, de repente levanta a mãozinha para a gente não ter interferências na conversação, por favor. Enfim, vamos lá. Eu quero, né, aproveitando aqui, então, o gás, eu gostaria, essa pergunta a gente fez para os outros projetos também, mas a curiosidade, cada projeto nasce de uma maneira, né, Angélica? Cada um tem o seu ponto de partida, tem as suas origens aí, com as suas motivações. Me conta um pouquinho sobre o projeto, né, de traumatismos dentários da UERJ, né? Conta para gente, por favor. É engraçado que eu já vou contar, mas assim, você me apresentando, passa um filme na cabeça, né? Mestrado, doutorado, enfim. Então, assim, quando eu cheguei no projeto, que foi, então já vou contar, o projeto foi idealizado, criado, fundado pela professora Vera Campos, carinhosamente conhecida como Tia Vera, e que está há mais de 40 anos na universidade. E boa parte desse tempo ela se dedicou ao projeto de traumatologia dentária, infantil, né, nas crianças, vinculado à odontopediatria. E então, quando eu conheci a Tia Vera, eu era recém-formada e fui focada no trauma, porque pelo meu outro mentor, eu tenho alguns mentores que eu vou falar um pouquinho, mas o meu primeiro mentor profissional, assim, além de pessoal, meu tio, meu padrinho, Renato Lenzi, que é uma grande inspiração, exemplo, e um entusiasta gigante dos traumatismos dentários, e eu via aquela empolgação, aquela paixão, eu falei, eu também quero isso para mim, e já ouvindo o trauma ao longo de toda a faculdade, falei, eu quero. E aí, Se o professor Luiz contagiou. Flávio, o professor Luiz Flávio Martins Moliterno, na época professor lá da UERJ, da casa, hoje já aposentado, ele, bom, vou te apresentar a professora Vera Campos, que tem um projeto. E aí eu fui o projeto, recém-formada, não sabia nada, a Vera pegou na minha mão e me ensinou. Então, assim, isso é importante também a gente falar, né? Até para saber que as coisas não acontecem de uma hora para outra, né, professor Rogério? Tem um longo caminho até a gente chegar onde a gente está, né? E aí a Tia Vera me ensinou tudo, assim, e tudo e mais um pouco. Então, lá na UERJ eu também fiz tudo na linha de pesquisa de traumatologia dentária. Minha especialização, meu mestrado. Aí eu fui para o fundão para fazer meu doutorado e o meu pós-doutorado. E aí lá também conheci, então, meu tio, Renato Lenzi, tia Vera, a professora Vera Campos, e aí na UFRJ eu conheci a espetacular e brilhante professora Luciane Koplemaio, que também me orientou e foi também um divisor de águas na minha vida, que hoje eu tenho também a honra de dizer que é minha amiga, assim como tia Vera. Então, eu fui, assim, norteada por esses três gigantes, sabe? Inclusive, a professora Luciana tem um projeto maravilhoso no Fundão, que é o Centro de Vigilâncias e Monitoramento Dentoviolários, que é uma referência também. Então, enfim, um filme que passou na minha cabeça e o projeto começou mais ou menos em 2006. Então, assim, mais de 1.000 crianças aproximadamente passaram pela clínica, muitos alunos, né? A gente recebe pacientes de ex-alunos que trabalham em clínicas e encaminham para a gente algumas vezes. Então, é muito, muito gratificante poder estar aqui falando do projeto, do nosso projeto,
e dizer que eu tenho uma equipe maravilhosa, incrível, alguns estão aqui. Não sei se eu vou conseguir ver, então não vou nem ficar falando muitos nomes para ninguém ficar chateado comigo. Mas quero agradecer também todos os alunos e professores parceiros do nosso projeto. Assim, a gente não constrói nada sozinho, né? Então é Legal. fundamental essa equipe. Eu reconheço, entendo perfeitamente o que você está dizendo. Cada peça, né? Cada um dos participantes e outra, né? Vai mudando, né, Michele? Vão entrando, vai saindo, Sim, vão eles entrando vão se novas turmas. formando. E É, cada eles um vão, tem eles vão tem se o seu formando. papel, né? Tem a sua contribuição, né? Eles se formam e eu sofro, né? Agora o Davi formou ano passado, eu sofri, ainda bem que ele está aqui. E Vitória vai formar agora, que também assim é eu falo que ela é meu braço direito e esquerdo. E aí a gente, só que aí é assim mesmo, né? A gente vai criando, É isso, é isso, orientando para eles crescerem, é né? isso. Nosso prazer é isso, é vê-los crescer, né? Esse é o É, maior, esse é o que mais importa. E você falou tem 18 anos, então, o projeto. aproximadamente isso. Aproximadamente 18 anos, né? Com o pontapé inicial da professora Vera, da tia Vera, e, e a Exatamente. gente, com certeza, teve muitos desafios, e ainda temos desafios, né? Então, a gente tem visto a fala, né, uma coisa que me ocorreu é a gente fazer depois talvez até uma pesquisa, né, subjetiva aí com as entrevistas, né? Para ver É, para ver como é que é, quais são os maiores desafios. E eles são muito comuns, né? E a gente, né, dentro dessa perspectiva, para você, Michele, né? Quanto tempo que você está na coordenação e quais foram os desafios enfrentados na sua percepção anterior e agora, né? O que que vocês estão vivenciando dos maiores desafios ao longo desse tempo? eu dei uma picotada, não sei se só para É, mim, mas eu consegui entender. perfeito. Já voltou, já voltou. É, Tem aqui uma observação da professora Miriam. Ele já existia antes de ser um hum, projeto de extensão por cerca de 15 anos. Então, ele começou a ser projeto de olha. extensão em 2006. É isso? Mais ou menos. Acredito que sim. Tá. Então, 2006. Foi o que a Tia Vera me passou. e tem mais informações. Então, antes disso, tinha uma ação, né, que não era um projeto de extensão. Obrigado, professora Miriam. Obrigada, Miriam. Mas então, assim, você está à frente do projeto tem quanto tempo? É, então, aí fiz concluído, né, a doutorado, e aí voltei como professora adjunta para a UERJ em 2019. E Sim. aí voltei, então, pro trauma, né, e junto com a Tia Vera, e aí agora com uma outra função, né, enquanto professora. E é porque, assim, quando a gente chega, a gente não tem ideia do que envolve um projeto, né? É, Toda a organização, a estrutura, é muita coisa. Então, são várias atividades. E aí a gente volta com outro olhar. E quando você pergunta, assim, dos desafios, eu achei ótimo, vamos fazer uma enquete, né? Deve ser mais ou menos a mesma coisa. as Mas eu mesmas falei, meu coisas. Deus, não, e até elaborar uma resposta é difícil, porque assim, são tantos desafios. E a gente vai resolvendo no dia a dia, que a gente nem para pensar. Mas assim, eu acho que duas situações me angustiam atualmente, né? E Sim, que eu tento. Até um dos motivos foi a própria criação desse perfil no Insta que a gente tem. É, um deles é o atendimento tardio. A maior parte das nossas crianças chegam um tempo considerável depois do trauma. E perfeito. aí a gente vai cuidar de sequelas, né? Ent- E falando especialmente da avulsão de dente permanente, que é uma das coisas que mais me doem, né? Você vê uma criança de 8, 9, 10 anos sem um central permanente, é, por um
os encontros de informações, né? Que esse dente poderia ser salvo, mas os encontros de informações caem no reimplante tardio, então a gente nem reimplanta e chega para a gente já muito tempo Sim, depois. Então, isso me angustia demais, as histórias se repetem, né? E eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que divulgar, as informações têm que chegar a maior número de pessoas. Como é que eu vou fazer isso? Vamos para a internet. Instagram, né? Então, eu tô nesse trabalho de formiguinha, né? Porque, mas o intuito é esse, assim, há pouco tempo, não tem nem um mês, a gente recebeu um menino que estava há 2 anos com central, uma fratura coronária bem grande, né? Há 2 anos. Né? E ele chegou, a gente restaurou e ele ficou feliz da vida porque ele falou: agora eu vou passar meu aniversário de 10 anos com dente. E aí eu falei, mas a mãe estava, né, que tinha levado, mas por que? Não conseguia. Demorei, agora que eu descobri aqui é, que eu cheguei. E um outro menino também com uma polpa exposta, inacreditável, né? Mas há mais de um ano, quase um ano e meio, com uma polpa exposta. Né? Então, assim, são situações que eu falei, gente, isso tem que mudar. Então, isso me angustia, esse atendimento tardio, sabe? compreendo. É, ainda mais que a gente está falando aí de 8, 9, 10 anos, né? Poxa vida, são crianças pré-adolescentes, uma fase tão importante de socialização, de autoconfiança, de Sim, autoafirmação. E trauma é incisivo central, né, Rogério? Não tem jeito, é isso. Então, é. assim, É um componente eu fico emocional forte. angustiada. Exatamente, assim, eu fico bem angustiada. É, às vezes até as histórias são assim, ó, demorou para chegar no nosso projeto, às vezes até procurar o atendimento logo após o acidente. Sim, Mas essa busca, ela vai assim, fui a um dentista, fui a um hospital, fui a um outro posto, e as informações encontradas, teve uma história, inclusive, que a criança, a família foi, depois de uma avulsão, foi orientada a voltar para casa porque o dente não estava no soro. E aí nisso já era de noite. coisas E aí nisso só absurdas, foi no né? dia seguinte. Isso, sabe? Que a gente falou, meu Deus, uma criancinha. Então, assim, são N histórias, assim. Eu tenho que começar a escrever, mas algumas até marcam, mas, assim, é bem. Me angustia muito. Tanto é que no ano passado eu orientei 4 monografias de especialização, 3 foram de avulsão, de tanto que eu tava com isso na cabeça. Não. E outra coisa que eu penso muito, né, também, assim, por exemplo, quem atende essas crianças logo depois do acidente? Os colegas que estão lá na ponta, nos hospitais, nas clínicas, nas UPAs, nos consultórios que atendem, né, fim de semana, de noite, de madrugada. Nem todos esses colegas, eles têm experiência nesse tipo de atendimento, Tem esse né? É, conhecimento, essas habilidades, né? É verdade. Exato, né? Já é um desafio, como a gente estava comentando, né? Já tem muita dúvida. Então, então esses colegas, nem todos têm a oportunidade de estarem na universidade, de estarem sendo atualizados. A gente teve há pouco tempo a atualização das diretrizes da IADT, que é o nosso norte, né? E e tanta coisa importante mudou ali de 2020 para cá. Eu falo para os meus alunos, gente, todo o material de 2020 para depois, anterior a 2020, cuidado, pode ter coisa aqui, então vamos focar para frente, Tá. na frente de 2020. E eu fico pensando, será que. Então, assim, isso também é outra coisa que me angustia. Assim, eu queria, né, essa educação continuada para os colegas que estão lá na ponta, porque são eles que atendem logo depois do acidente, né? Então, isso também é uma coisa que eu fico pensando, assim, como é que eu ainda posso contribuir, assim, de alguma forma. Talvez, por enquanto, o Instagram ali vou pipocando um pouquinho também. Mas, enfim, é assim mesmo, é Pouco, né, devagarzinho. Michele? A gente É, vai de pouquinho em pouquinho, né? Mas é, você falou uma é, coisa aí que a gente. Há pouco tempo eu coloquei um propósito nosso lá no próprio perfil do Trauma Dental, né, que se confunde um pouco com a minha personalidade, né? Professora Elaine é minha sócia e parceira, né? Mas assim, ela fica um pouco mais à parte, né? E eu pego mais assim para no chifre do touro e ela me dá o suporte necessário dentro da parte estética, que são
as habilidades dela, e, enfim, produção científica. E aí eu botei lá o nosso propósito, né? Que é ter o nosso propósito, o nosso sonho, né? De ter um serviço de urgência, né? Urgência, preparado em cada cidade do Brasil, né? Eu fui muito ambicioso no meu propósito. Mas hoje, com a possibilidade das tecnologias, da internet, né, você acaba chegando em todos os lugares. Eu estava falando aqui, né, no pessoal, o pessoal da Bahia, pessoal, né, eu falei, dei boas-vindas aqui para o Rio de Janeiro, Guaxupé, Minas Gerais, Itamaraju, da Bahia. Enfim, hoje nós temos uma possibilidade, né, de chegar onde antes nós não tínhamos, né? Então, a tecnologia, a Exatamente. internet possibilitou. E o conhecimento chega, né? Um conhecimento de qualidade pode chegar. Então, esse é um dos nossos grandes propósitos. Então, nós compartilhamos de uma intenção conjunta, que é Isso. chegar às pessoas, né? Levar esse conhecimento de qualidade, essas informações que mudam a vida das pessoas, né? Então, uma orientação Exatamente. para um reimplante Exatamente. imediato, a gente muda, né, a história dessa criança, desse adolescente. Muda. Então, assim, É isso aí. É isso eu aí. estou muito identificado, muito conectado com você. Que bom, que bom. E uma outra questão, o segundo ponto, assim, que eu também que é que eu considero um desafio no nosso projeto, dois, né? É, é a dificuldade da gente manter o acompanhamento da criança. Então, eu converso muito isso com os alunos que participam da nossa equipe, porque são eles que fazem ali, o atendimento. A gente tem que explicar por que que tem que voltar, a importância, porque a gente resolve aquele incômodo do momento e some, né? O que é compreensível, sabe, professor Rogério? Porque, assim, a gente atende crianças que às vezes moram muito longe, às vezes os pais não conseguem liberação no trabalho para levar, não tem ninguém para levar a criança, né? É um custo, porque o transporte, o Rio é enorme, é uma cidade grande, o deslocamento é complicado, é custoso financeiramente. Então, assim, isso é outra dificuldade. Mas, a Oi, está cortando? Está ouvindo? Costuma ter uma perda aí importante, sabe, no meio do caminho. Tá me Isso. ouvindo? Não. Estou ouvindo. Está tendo uns cortes, mas já está melhor agora. Sabe uma coisa que eu tenho... eu comecei a minha dissertação foi com o uso da teleodontologia, e eu até aproveito aqui para compartilhar com você uma ideia, né? Nós temos a teleorientação, que pode fazer o reimplante imediato, aonde quer que você esteja, né? Com os pais orientando e tudo. Então, a teleorientação é crucial. E o telemonitoramento pode ser uma alternativa à distância, né? Então, os atendimentos, essa Fantástico. dificuldade do acompanhamento, eu tenho pensado muito sobre isso, né? Porque, eu não tenho, posso e tal, na dificuldade, mas hoje a tecnologia, ela tá mais democrática, né? Mesmo a pessoa com pouco recurso, às vezes ela tem um telefone que tem a internet e consegue, de repente, fazer uma teleorientação, né? Ou um telemonitoramento. Então, assim, Fantástico. Fantástico. Uma ideia. é uma Sim, sem ideia, dúvida. né? É uma É ideia. claro, sem dúvida, sem dúvida. Muito Enfim, interessante, sem dúvida. Vamos gosto pensar muito, sobre gosto muito da isso, pessoal. tecnologia. Gosto muito da tecnologia e É, quem a gente sabe, tem eu me fiquei que. inspirado aqui diante da sua dor, que é a minha dor, também, de repente, trazer aqui uma ideia. Quem sabe, né? Não sei se está tendo algum projeto né, dentro dessa linha de pesquisa com a teleodontologia, talvez, né, possa ser um caminho Fantástico. de poder minimizar aí as dores. Muito bom, muito bom, muito bom, sem dúvida. Mas olha, vamos dando sequência aqui na nossa entrevista, né? Eu quero saber, assim, das conquistas que o projeto já alcançou, qual foi, na sua opinião, assim, o ponto alto? Qual foi uma É, das coisas boas? na verdade, assim, eu acho, vou falar até de forma geral, porque isso vale para todos os projetos. Assim, o meu sentimento, assim, em relação
é o nosso é a oportunidade que os nossos alunos têm de vivenciarem, de terem uma experiência numa clínica de traumatologia dentária. Então, eu falo isso para eles, são poucas as faculdades que têm isso, que têm essa oportunidade. Então, o que acaba acontecendo, a gente estava falando de muitas dúvidas que acabam surgindo nos atendimentos é, desses casos, assim, o que eu acho, assim, eles têm uma informação lá na cirurgia relacionada ao traumatismo dentário. Aí vão na ortodontia, talvez um professor que goste do tema fale um pouco sobre isso. Aí vão para a endodontia, vão para a pediatria, e aí depois eles têm que juntar todas as informações de todas as disciplinas e meio que sozinhos chegarem a algumas conclusões. Então, isso pode gerar dúvida. Quando a gente tem a oportunidade de oferecer uma vivência clínica, que é uma clínica integrada, multidisciplinar, porque o trauma é isso. Né? Você tem conhecimento de radiologia, você tem conhecimento de dentística, conhecimento de endo, é o odontopediatria que está ali permeando tudo, né? Então, é uma oportunidade de aprofundar muito legal, sabe? Muito interessante. Então, acho que o projeto, o grande ponto, assim, um dos grandes, né? Tem vários, mas assim, isso me acaba chamando a atenção. Eu acho que quem puder participar, divulgar os projetos e puder ter essa vivência é fantástico, né? É muito enriquecedor. É oferecer aos alunos essa possibilidade. E também, assim, ali você acaba desenvolvendo, eu pelo menos procuro estimular eles, assim, nós, né, do projeto, um interesse pela pesquisa, como você Sim. falou no início, né, é ali que saem os trabalhos, é ali que saem as evidências científicas, então, o interesse pela pesquisa, a produção de conteúdo científico de qualidade, com responsabilidade, né, como é que funciona uma metodologia adequada, uma condução adequada de um trabalho, uma análise crítica também dos estudos que a gente através de leituras. Então, é, é, eu acho que isso, sem dúvida, é um dos pontos altos, assim. Maravilha. E aproveitando aí dos artigos, né? Você falando sobre produção científica, conta para a gente aí algumas das que foi mais impactante aí para você nos últimos tempos, produzidos aí no projeto. A gente tem, você viu, o projeto é enorme, é longo, né, de muitos anos. Sim. Então, e com a dedicação da professora Vera Campos muito intensa. Então, a gente tem um banco de dados bem legal, bem relevante, casos muito bem documentados. A Tia Vera é muito rigorosa nesse sentido e ela passou isso para mim, e eu passo isso para os alunos aqui, quem está aqui me conhece sabe, a gente vamos fotografar, radiografia padronizada. Então, são registros importantíssimos, né, especialmente nos traumas que a gente tem ali que acompanhar, enfim. E aí surgem os trabalhos, né? Então, a gente tem artigos publicados, temos artigos na nossa Menina dos Olhos, dentro da traumatology. E temos um artigo que foi publicado há alguns anos de um compilado aí de 10 anos do projeto. Então, que eu acho que é um bem interessante também, assim, para a gente, né? Para a equipe toda. Perfeito. Cada caso vai deixando a gente mais feliz, né? Cada artigo publicado. Eu me lembro que lá no projeto da Universidade aqui de Brasília, o meu foi o primeiro que foi publicado, né? E essa felicidade da Dental Traumatology aceitar, né? Quer dizer que o nosso artigo tem qualidade, né? E aí é realmente o sonho de consumo. É. E a ideia é essa, né? E aí depois, obviamente, foram vindo vários outros. Então, hoje já tem um volume bem considerável. Então, eu entendo perfeitamente aí, sei como é esse prazer, né? De ter um aceite ali da revista. Muito bom mesmo. Mas você falou dos pacientes também atendidos. Então, você falou que já são mais de 1.000 casos. Aproximadamente mais de 1.000 Aproximadamente casos. 1.000 casos. Gabriel, vamos jantar. É um volume realmente Vamos importante, né? A jantar. gente pode ter muita coisa sendo produzida desse universo, né? É.
E, bem, eu ia te perguntar de algum caso que tenha, né, desses quase 1.000 casos aproximadamente aí, de algum que tenha chamado mais a sua atenção. Já vi que os reimplantes, as avulsões, te deixam, né, mais sensibilizada. Teria algum outro, além desses que você comentou, algum que marcou? Inclusive, quando você comentou aí, Angélica, que foi marcante, a Vitória confirmou. Esse caso foi A bem Vitória. marcante mesmo, né? Ela deve ter vivido aí contigo as dores, né, É, da avulsão. Mas você lembra aí de algum outro que poderia, valeria a pena a gente contar, que teve um desfecho, né, ou um desfecho que vale a pena ser lembrado, positivo ou mesmo negativo? não, são vários casos, né? Assim, esse Ah, desse menino que eu comentei, a Vitória tá falando, o menino que, assim, poucas foram as situações que eu vivenciei que eu tive que sair de perto da criança porque eu me emocionei. Foram hum, duas, mais precisamente. Uma não tem nada a ver com trauma, e a segunda tem, que foi esse menino. Então, eu vou te contar é, rapidamente, eu não sei, a gente já está aqui quase 8h40. Mas ele veio, reimplante tardio, 11h21, né? Com a mãe, enfim. A gente fez o que dava para ter feito ali, a contenção não estava ideal, com um excesso de resina, a gente melhorou, fez o que dava para fazer. Só que o prognóstico péssimo, né? A gente sabe disso. Então, eu peguei a mãe, levei para uma salinha reservada, só ela, e tive que conversar com ela sobre ser portadora. E sempre é muito difícil, sempre é muito ruim a gente dar esse tipo de notícia, né? E a mãe, eu expliquei o máximo de sensibilidade que eu podia ali no que momento exigia, e ela me olhando, não me perguntou nada, e só me ouviu. Quando eu terminei de falar, ela me olhou e falou assim: Eu sei tudo isso que você está me falando, porque aconteceu a mesma coisa comigo, na mesma idade do meu filho. Inclusive, eu sou paciente aqui da UERJ e ela estava de aparelho, e isso aqui é consequência, né, dessas minhas perdas de quando eu era criança. Bom, mas não foi isso nem que me emocionou, apesar de ser assim, as histórias que se repetem, né? Porque sim. é isso. E aí eu voltei, né? O menino se levantou, não, ele não participou dessa conversa, ele levantou da cadeira e ele perguntou, acho que isso aconteceu tá na segunda vez que ele foi pra gente. Ele levantou depois do atendimento e ele perguntou, ele foi a todo mundo que estava na clínica, todo mundo, atendentes, professores, alunos. Um por um ele perguntou o nome. E aí ele se virou e falou assim: Eu vou pedir para minha mãe comprar um presente para vocês. Rogério, aquilo, até hoje, quando eu conto essa história, eu fico muito mexida, porque eu acho que isso não tem preço. Um agradecimento mais genuíno É verdade. possível. Então, uma criança, né? Que não deve receber muitos presentes, mas ele queria que a mãe comprasse para aquele tanto de gente que estava na clínica um presente para cada um. Então, eu assisti a sua live com a Simone, e vocês em um determinado momento falaram sobre tem coisas que não têm preço. É Isso não tem verdade. preço, né? Receber a gratidão de uma criança por ela se sentir acolhida ali pela gente. Então, assim, isso foi um caso que me tocou muito. E tem outros, eu me lembro de uma outra situação que eu sempre comento quando eu dou aula, assim, quando eu falo da importância da anamnese. Hum, Era uma menina que estava aí há um ano e pouco já, procurando atendimento, uma menina mais ou menos de 4 anos, e traumatizou, teve trauma, necrosou, estava com uma ficha, uma mobilidade, era só extrair aquele dentro, não tinha outra coisa para fazer, mas não estava entendendo. E aí os alunos, eu falei, eles iam me traziam informação, eu falei, mas volta lá, pergunta, não sei o que, aí volta, aí lá pelas tantas eu resolvi conversar com a mãe, e quando você sente que a história tá estranha e tal, eu estava já quase pegando e fazendo aquela extração que, assim, muita mobilidade daquele tecido. Aí, sim. quando ela me. O feeling ali estava. Quando ela me mostrou um atestado de 2 dias atrás, de uma médica pediatra, alergista que acompanha a criança, né? Dizendo que a criança não poderia ter nenhuma intervenção fora de um ambiente hospitalar, porque tinha uma tremenda
a alergia. Então, imagina, né? Então, essa criança foi encaminhada para o hospital, foi feita sempre, porque o nosso anestésico tópico, ele é colorido, Sim. né? Então, assim, a luva, a criança tinha alergia à banana, tem a ver com látex. Então, assim, foi feito no hospital e tal. Então, é um caso que eu sempre falo da importância da gente, da anamnese. Os traumas, eles geralmente são situações, assim, de urgência, de estresse, de nervosismo, pela criança, pela família, às vezes o profissional, tá? Mas a gente não pode pular a anamnese, sabe? Pode pular essa Isso etapa, né? é não pode, focada direta, mas não pode pular essa etapa. Sexta passada também a gente teve um caso interessante, assim, foi uma menininha, uma bebê de 1 aninho e pouco, não tinha nem 2 anos, e aí com uma história de 21 dias intercalados de antibiótico terapia por conta de uma fístula, uma infecção crônica dentária, né? É, uma bebê de 1 ano e meio passando aí por 3, 4 ciclos de antibióticos. E claro que aí não chegou, foi a 4 profissionais, e a última, antibiótico não resolveu, claro, não removeu a causa, que é o dente da infecção, né? Então aí sim que foi feita a extração, né? Então são N casos assim que eu depois que termina, né, a clínica quando tem esses casos mais interessantes, eu sempre converso com os alunos porque a gente vai aprendendo também, assim, né? Assim como Certeza. eu também aprendo a cada sexta-feira, o projeto funciona às sextas-feiras, então semanalmente eu aprendo alguma coisa. Acho que Tem casos muito interessantes, um caso lindo, né? Acho que a Evelyn está falando que a odontopediatria devolve o amor e a confiança de uma forma inexplicável, né? É sem coisas de dúvida. pediatra, né? Coisas de pessoas sensíveis. Então, muito bacana seus relatos e mostrando aí a importância, né, da anamnese e ainda a importância de preparar os profissionais, né? A gente sabe que ainda tem muita gente despreparada, que não sabe lidar com criança e ela só medica, né? Então, e a gente sabe que não Exato. é aí. Muito bem. É, fala para a gente as ações que estão acontecendo agora, atualmente, no projeto. Como é que ele está estruturado hoje, Michele? Só para a gente conhecer É, um pouquinho. ele tá. É semanal, né? Então funciona às sextas-feiras. O projeto ele tem, então, as atividades clínicas, com os atendimentos, que funcionam na parte da tarde, e as atividades teóricas, né? Que é isso? De pesquisa, de orientação, de alimentação dos bancos de dados, de a gente, né, tem alunos que a partir desse banco de dados, como eu falei, se desenvolvem os seus trabalhos de conclusão de curso, as suas monografias, né? Eles querem apresentar, muitos apresentam trabalhos em jornadas, agora a gente está até organizando porque vai ter SBPQO, então alguns vão participar, vão ter algumas jornadas de instituições irmãs, né, na UF, em Friburgo, FRJ. Então, assim, a gente está sempre na parte da manhã organizando essa vertente de pesquisa, digamos assim, né? E preparando para a tarde, que é o atendimento clínico. Então, é isso. E sempre a gente, uma monografia, vamos fazer um artigo, um trabalho de conclusão de curso, vamos transformar em artigo. Porque a gente não tem por que deixar isso Claro. escondido na gaveta, né? E a gente tem que publicar e compartilhar esse conhecimento. Então, é isso. A gente está com uma equipe nova esse ano. Então, São quantos cada vez alunos? que a gente recebe alunos, a gente está com acho que uns 12, mais ou menos, entre voluntários e Alunos acadêmicos, bolsistas, né? acadêmicos, Sim. isso. E alguns são mais antigos, já estão conosco há muito tempo, como a Vitória, por exemplo, e alguns são novos. Então, quando a equipe se renova, porque isso acontece o tempo todo, né? A gente sempre faz uma calibração, a gente recebe, o projeto ele recebe alunos de todos os períodos, né? Então, tem alunos de períodos bem iniciais até os mais próximos da conclusão da graduação. E a gente faz, então, essa calibração
porque muitos ainda nem fizeram, né, nem sabem o que, que é a nomenclatura que a gente utiliza, então é importante. E a gente tem uma ficha clínica, então a gente trabalha em cima da ficha, uma ficha diferente da ficha que tem na disciplina de odontopediatria, né? Uma ficha para o trauma, focada no trauma, com as suas particularidades e tudo que o trauma exige. Então, é, a gente orienta em relação a esse preenchimento e depois todos esses dados vão para os bancos, né? Para os nossos bancos que originam os nossos trabalhos. Que mais? Então é isso. E aí os alunos eles trabalham em dupla, os períodos mais novos auxiliam, acompanham, aprendem olhando, aprendem o instrumental, a organização, e conforme vão avançando, vão também atuando, atendendo, né? Então muitos fazem no projeto, às vezes o primeiro canal, então, né, uma restauração que só fez um laboratório, mas aí a gente faz ali, então é bem legal. Vocês têm alunos, vocês têm dentistas formados como tutores também, não? Ou não? Não, às vezes até, por exemplo, Davi agora, ele é nosso parceiro Voluntário. também, atua como supervisor. Voluntário. Sim, Mas supervisor sou eu e a tia Vera, e a professora Miriam também é nossa parceira, entendi. para supervisionar os alunos. Perfeito, perfeito. Muito bem. Estamos caminhando aqui para finalizar nossa entrevista e vamos com aquela pergunta que também vai fechando isso, né? Qual os seus sonhos e objetivos, né, da Michelle, para o projeto? O que que você sonha para o futuro e objetivo, Michelle? Ai, que pergunta difícil! Quantos sonhos, né? Quantas coisas a São gente muitas. quer visualizar, né? E assim, mas eu acho que é isso, é divulgar cada vez mais informações adequadas, corretas, que essas informações alcancem o maior número de pessoas, tanto os colegas, né, quanto a população estão ali nos primeiros socorros, de forma adequada, avulsão, implante imediato. Eu tenho uma vontade de também me aproximar mais dos cuidadores, sabe? Porque quando essas crianças elas se acidentam, elas estão na escola ou nas escolinhas de futebol, no tênis, nos esportes, né? Então é importante que essas pessoas saibam o que fazer, saibam os primeiros socorros. Então é um sonho que eu tenho também de avançar nesse sentido, de colaborar, de fazer alguma coisa para isso. Continuar aí capacitando profissionais que consigam fazer esse atendimento da melhor forma possível para essas crianças e que possam salvar cada vez mais dentes. É o que eu sonho. Muito lindo, muito lindo. Eu estava conversando com a professora Michelle, né, no início, antes de iniciarmos a aula, e ela estava falando, né, dos seus ídolos, né? A professora Vera, a tia Vera, o professor Renato, né, o doutor Renato Lenzi. E eu lembrei também, né, conheci o professor Renato Lenzi, ele coordenou, falando para a Michelle, que eu conheci no congresso de Traumatologia Dentária Mundial, que aconteceu no Rio, se não me engano, foi em 2010. 2010, Foi em 2012, né? 2010. Foi 2010. 2010. Então, o doutor Renato Lenz, foi o presidente do congresso. Então, foi o meu primeiro congresso da IADT. Então, chegamos lá, uma turma de Brasília, e ele nos recebeu parecendo que éramos velhos amigos, né? Então, daquele jeito caloroso, né, nos abraçou e sejam bem-vindos. E nós achamos
né? Uma peculiaridade, uma característica, às vezes, do carioca, né? Da pessoa do Rio de Janeiro, né? Que a gente, esse acolhimento diferenciado, mas, né, nos apresentou todo o congresso, e de lá para cá eu uma, estava me candidatando aliás, ia fazer uma apresentação para para um congresso da Turquia em 2014. E eu estava me preparando, né, fazendo as minhas aulas de inglês, porque o idioma oficial dos congressos mundiais da IADT é em inglês. E eu tinha que fazer uma apresentação em inglês e eu não tinha essa habilidade toda. Eu estava me dedicando nas aulas de inglês, mas o negócio não estava fluindo. E eu liguei para o professor Renato. Falei, né, doutor Renato, me fala aqui, né, me dá umas dicas como é que funciona essa história da apresentação de trabalhos, né? Ele riu, né? E viu aquele meu desespero e falou assim: Mas para onde mesmo? Para onde? Qual é o congresso que você vai apresentar? Eu falei: Esse da Turquia, né, Renato? Ele falou assim: Não, se fosse nos Estados Unidos, né? Ou na Inglaterra, enfim, eu acho que você podia se preocupar um pouco mais. Mas lá na Turquia, você pode dar uma relaxada, porque você vai estar lá no meio de inglês indiano, inglês chinês, né? Então, o seu inglês português meio arranhado vai passar desapercebido, né? Não vai fazer muita diferença. Então, pode relaxar, pode tranquilizar. Então, aquela fala com aquele jeito bem-humorado, né? Me deu aquela tranquilizada e eu fiquei muito mais confiante para poder fazer minha apresentação, que era a minha primeira apresentação, né, fora, enfim, queria fazer bonito. Então ela falando, né, das suas inspirações, do Renato Lenzi, ele também foi uma pessoa que eu conheci e desde o início passei a admirá-lo, né? Ele trabalhou muito tempo, né, com a parte de revascularização, uma coisa que ainda poucos, né, profissionais ainda conhecem, e ele já vem fazendo isso há muitos anos. E uma vez ele me falou que ele estava fazendo em média de 5 revascularizações por semana. Eu falei no consultório, eu falei, meu Deus do céu, né? E até me propus aí conhecer o trabalho, ficar uma semana no Rio, no consultório. Enfim, o professor Renato ele está passando por um momento difícil, né, de saúde, e a gente está aqui lembrando dele com muito carinho, né, trazendo aqui uma energia muito boa para que ele receba essa energia, essa gratidão que eu tenho no meu coração, assim como a gratidão da professora Michele, eu tenho certeza, né, que também é muito grata e tem como ídolo. Então fica aqui um marco, né, uma Sim. referência a essa pessoa que tanto nos deu, né, tanto colaborou para a traumatologia dentária e que, né, é um dos fellows ainda da IADT, né. Eu tenho o prazer de compartilhar esse título com ele, então é uma pessoa fantástica, merecedora de forma completa, né, de todo o nosso reconhecimento da traumatologia dentária no Brasil. Muito bem. Deixo aqui agora as suas últimas palavras, Poxa, né, muito obrigada. da nossa entrevista. Está com você, né, para a gente poder estar encerrando aqui com chave de ouro. Professor Rogério, só tenho a agradecer o convite e a oportunidade de estar conversando sobre trauma que eu amo, a gente ama, né? Então é sempre muito bom, sempre fico feliz. E obrigada aos meus alunos, professora Miriam, que está aqui também com a gente. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Tão legal ver tantos, né? Bahia, Minas, vários estados. Muito bom mesmo. Obrigada pela participação, por vocês estarem aqui. E aí eu vou fechar, já que você fez essa carinhosa. é, esse carinho aí com meu tio, essas lembranças, né? Vou falar para ele, ele vai ficar feliz. Mas ele sempre me fala uma frase assim em relação ao trauma, ele sempre fala nas aulas também, a arte de não fazer nada, sabe, professor Rogério? No trauma. Então, assim, a gente fala em mínima intervenção, mas se puder não intervir, às vezes a natureza se resolve por si só, né? Especialmente falando em crianças. Eu falo muito isso também com os meus alunos. Mas é isso. Muito obrigada. Espero que a gente volte a se encontrar.
em breve. Quem Breve, sabe presencialmente. se Deus quiser, estaremos juntos. Quem Muito sabe bem, muito presencialmente. bem. Eu adoro Brasília. Espero logo ir até aí. Vou Estamos te aqui mandar uma esperando e mensagem nos para a gente avise tentar quando se estiver para a encontrar. gente tomar um café juntos. Pois bem, nós vamos aqui então, Combinado. combinado. Nós vamos caminhando aqui para o nosso encerramento, né? Vamos finalizando aqui, agradecendo vocês que estiveram conosco e já convidando para a próxima entrevista, que será, deixa eu só ver aqui, a nossa próxima entrevista, é, que será no dia, a princípio, dia 26 de junho. E vai ser, essa entrevista ela terá a participação da professora Érica Carvalho, que é a coordenadora do projeto de trauma da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia. Então, esperamos vocês lá, né, para poder saber um pouquinho sobre o projeto de trauma dessa universidade e, né, com certeza compartilhar essas experiências vai nos trazer aqui mais coragem, mais animação e mais amor aí para a gente dispensar para a traumatologia dentária brasileira. Um abraço no coração e esperamos vocês, então, no nosso próximo encontro. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus.